Vamos ler juntos 18 de 1 Samuel, 18, capítulo 18, verso de número 1 apenas, e aí nós vamos pensar juntos. Amém, queridos? É bem facinho de achar, hein? Não está no Novo Testamento, pelo amor de Deus. É engraçado, às vezes a gente vai pregar e fala qualquer livro simples, aí você vê as pessoas assim, e às vezes não é gente nova não, é gente antiga assim, né? Por isso que eu aconselho sempre a usarem a Bíblia. O celular, ele vai meio que tirando essa destreza, sabe? De saber onde estão os livros e tal. Vai ter gente assim que, eu uso até uma brincadeira, eu sempre digo, ninguém vira Neymar jogando PlayStation, tá? Você quer mesmo ser bom no futebol, você vai ter que jogar bola, vai ter que ir lá se sujar. E com a Bíblia é a mesma coisa. Você quer ter intimidade com este livro? Use o livro, tá bom? É bom o celular, é necessário, nós usamos demais, mas para você ter essa destreza, use a Bíblia, tá bom? Vamos ler, diz assim, ó. E sucedeu que, quando ele terminou de falar a Saul, a alma de Jonatas foi unida à alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Senhor, fala com a gente, esse é o teu povo, tanta gente vir aqui para ouvir a tua palavra, Senhor, é um privilégio, uma responsabilidade. Que teu Espírito esteja aqui, Senhor, trabalhando em nossos corações, nos convencendo, Deus, e que a tua mão esteja sobre a minha vida. Mais uma vez eu peço, pela tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Talvez você está estranhando o meu traje, diferente dos demais pastores que estão mais leves assim, né? Mas, gente, eu acabei de fazer um casamento, vim voando assim, eu digo, não vai dar tempo, vou assim mesmo, né? Para preservar as raízes também. Para de pegar no meu pé, vocês, para de pegar no meu pé. Gente, para e pensa. Todos nós estamos onde estamos, chegamos aonde chegamos, por causa de uma pessoa, todos nós. Ninguém pode chegar assim e dizer, porque eu conquistei tudo sozinho, é o que a gente ouve muito hoje. Eu conquistei tudo sozinho, porque eu cheguei onde cheguei, fruto do meu trabalho. Ninguém faz isso. Não existe uma pessoa que conquista, não existe uma pessoa que galga um novo patamar na sua vida, sem uma pessoa que lhe apoiou para aquilo. Não existe. Eu, particularmente, tem pessoas que vocês nunca vão conhecer. Vocês nunca saberão. Tem pessoas que talvez nem eu me lembre muito delas, porque talvez eu era uma criança, talvez eu era um adolescente, mas a vida dessas pessoas me influenciou e me tornou em quem eu sou hoje, ou talvez em quem eu ainda serei. E quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos o grande rei Davi, nós vemos Jesus como descendente de Davi, nós vemos o nome de Davi sendo honrado até o dia de hoje, entre o seu povo e entre aqueles que conhecem a palavra de Deus. Mas poucos de nós conhecemos Jonatas. E se você quer conhecer como Davi se tornou Davi, você precisa falar de Jonatas. Jonatas. E aí nós vamos começar a falar, gente, sobre a santidade da amizade. Para você ver como a amizade não é uma coisa banal. Para você ver como eu ter um amigo não é uma coisa qualquer. Esse texto que nós lemos, ele vem depois do capítulo 17, que é o capítulo da guerra, do vencer de Davi com o gigante Golias. Todos conhecem essa história. Davi vence, enfim, derrota o gigante, corta a cabeça do gigante, e agora, este rapaz Davi, ele é chamado diante do rei Saul. Saul quer ver ele. Apesar de que ele já havia trabalhado no palácio, já estava trabalhando no palácio, tangendo os instrumentos, enfim, para que o rei pudesse ficar calmo, mas ele precisa ser chamado. O rei quer saber que família que é a tua, para que eu possa dizer para todo mundo aqui que da família tal existe um guerreiro. E a Bíblia diz que enquanto Davi está segurando a cabeça do gigante na frente de Saul, Jonatas, que é o filho de Saul, está vendo aquilo, está vendo a conversa de Saul com Davi. E a Bíblia diz que dentro do coração de Jonatas
a Bíblia usa uma expressão: a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Imediatamente, ele diz: eu vou fazer uma aliança com esse cara. Eu gostei desse cara. Eu preciso andar com esse homem. Esse rapaz precisa estar perto de mim. E a Bíblia diz que, quando ele vai fazer isto, ele faz de uma forma peculiar. Para você ver o poder da amizade. Eu não acredito em aproximação circunstancial. Eu acredito em soberania divina para todas as aproximações. Toda pessoa que se aproxima de mim é Deus trazendo. E toda pessoa de quem eu me aproximo é o Senhor me levando. A Bíblia diz que Jonatas, ele era aquele que, ele e o seu pai, claro, o rei Saul, tinham mais armas do que todos. Eles tinham armas poderosas. Eles eram famosos por isso. Porque armas eram o símbolo de proteção do povo de Israel. Sabe o que Jonatas faz quando diz assim: quero fazer uma aliança contigo, Davi? Ele pega armadura, capa, espada, arco, cinto, tudo aquilo que pertencia a ele como um soldado, proteção de Israel, ele dá nas mãos de Jonatas. E com aquilo, na primeira vez que eles estão conversando, ele já está dizendo assim: a partir de hoje, você é o protetor de Israel. A partir de hoje, o Senhor está colocando sobre você a responsabilidade do cuidado deste povo. Por isso que eu acredito em aproximações divinas. Por quê? Porque há pessoas que se aproximam de nós para apenas extrair de nós o que nós temos. Mas há pessoas que se aproximam de nós enviados por Deus para afirmar aquilo que o Senhor tem conosco. E este é um homem que, quando chega para ele, diz assim: eu não faço ideia do que aconteceu na tua história, eu não faço ideia do que você traz até então, mas uma coisa eu sei e preciso fazer: eu preciso dizer que você é o próximo rei de Israel, está nas tuas mãos a proteção deste povo. É estranho isso, porque a unção de Davi aconteceu de forma praticamente secreta, mas agora a proclamação da proteção está sendo feita de forma pública. O poder da amizade. Irmão, eu vou fazer algumas perguntas no meio. Você tem se aproximado para extrair? Porque eu ouço muita gente dizendo assim: a gente tem que andar junto. E a pessoa, quando diz assim: vamos andar junto, vamos marcar um café. Eu preciso aprender muito. Eu preciso extrair muito. Mas quantas pessoas querem vir pelo menos para dizer assim: eu quero só andar contigo, para reafirmar mais uma vez que o Senhor é contigo, para reafirmar mais uma vez que você é um servo de Deus, para reafirmar mais uma vez que você é uma mulher de Deus. Quantos de nós queremos ser essa amizade? Nós queremos apenas a extração e não queremos doar absolutamente nada. Jonatas e Davi fazem uma aliança. E aqui, gente, nós temos, às vezes na igreja, o hábito de falar Gênesis 2:24. Acabei de fazer um casamento que fala a respeito disso. Se tornaram uma só carne. E nós colocamos isso num patamar que é maravilhoso, é necessário, o casamento. Ele é o símbolo, ele é uma tipologia da união entre Cristo e a sua igreja. Porém, nós esquecemos que assim como é sagrado um casamento, é sagrado uma amizade. Para nós, na nossa cultura, e talvez por causa da pós-modernidade, nós temos esse hábito: amigos, tanto faz a minha amizade, tanto faz a forma como eu vejo a amizade. Mas a Bíblia vai dizer que a alma de um se liga ao outro, fala de uma ligação de alma, de um compromisso de alma, e a gente não vai entender a profundidade espiritual da amizade com Deus enquanto nós não compreendermos o quão sagrados são as nossas amizades. Você nunca vai entender como Abraão ser chamado amigo de Deus se você não trata como sagrada também as suas amizades. O Senhor quer ser teu amigo, mas o Senhor espera que você seja amigo de alguém no mesmo nível de importância. Quem está entendendo? Can you understand me? Yes. Então, você vai ver que essa aliança... Gente, eu vou devagarinho. Calma, eu vou devagar. Esta aliança não é uma aliança simples.
Quando eles fazem essa aliança, por várias vezes eles a reafirmam, no capítulo de número 20, de 1 Samuel, versículo 42, ele diz assim, Jonatas: o Senhor, Davi, o Senhor seja entre mim e ti, a minha descendência e a tua descendência, que o Senhor esteja entre nós perpetuamente. Gente, que nível! Você já pensou chegar para alguém e dizer assim, você vai ser meu amigo, e que o Senhor esteja entre nós, para dizer, nunca quebraremos essa aliança, você sempre vai contar comigo. Você já pensou nisso? Gente, é um nível muito profundo, mas é um nível que o Senhor quer nos levar, de compromisso e amizade. Aí vem a terrível pergunta: Jonatas e Davi, uma relação homossexual? Apenas a título de esclarecimento, fiz questão de falar isso, porque muita gente vai pensar que quando a alma de um se liga ao outro é porque eles estavam apaixonados. Muitas pessoas, eu quero crer que mal entendidas, nem quero dizer mal intencionadas, elas ficam dizendo que este texto fala de uma relação, um relacionamento homossexual, e é muito fácil você refutar. Talvez até hoje você nunca refutou esse tipo de fala, mas é muito fácil. Se a Bíblia trata do adultério de Davi, o assassinato de Davi, e ela expõe isso, por que ela deixaria de expor um relacionamento homossexual? Porque ela deixaria de tratar um pecado e trataria o outro? Porque o escritor bíblico seria parcial. Já começa por aí. E além disso, um pecado de homossexualidade totalmente proibido pela lei de Deus, ele seria tratado de forma branda e os dois continuariam a viver, sendo que era um pecado passivo de morte? Outra coisa, muita gente vai dizer, mas a Bíblia diz que Davi amou a Jonatas mais do que as mulheres. Fala sério. Escuta, a palavra ahavá quer dizer uma ligação, um amor profundo. A Bíblia usa esse texto para quando diz, Davi amou a Jonatas. Davi amava, ahavá, é a mesma palavra que é usada quando Isaac ama a Esaú, Rebeca ama a Jacó. E nós não vemos nenhum relacionamento ilícito neles. É a mesma palavra que vai ser usada quando Davi se torna ajudante de armas de Saul. E a Bíblia diz que Davi admira tanto Saul, apesar da terrível coisa que Saul foi para Davi. E a Bíblia diz que ele ama a Saul, ahavá. Aliás, a Shema Israel de Deuteronômio 6 vai usar essa expressão: amarás o Senhor teu Deus. É a mesma expressão, tchê. Eu não sei por que tanta lacração, porque tentar fazer a Bíblia dizer o que ela nunca disse. A Bíblia diz que há amigos que são mais chegados que irmão, isto é, eles assumem um nível maior até do que a consanguinidade. Por que isso não pode acontecer? Mas a Bíblia diz que eles se beijavam. Ruth e órfão também se beijaram. Era comum. Se você for no Oriente Médio, alguns pastores aqui já foram, os homens andam de mãos dadas. Aquele negócio, sabe, aquela velha frase, para quem só conhece martelo, tudo é prego. Tudo eu tenho que ver com os meus olhos, com a minha lente cultural. Então eu pego a Bíblia e digo, eles se amaram. Então eles tinham uma relação homossexual. Menos, filho, menos. Era um amor profundo, mas é um amor saudável, sagrado. A Bíblia fala que eles se beijaram sim, assim como Jacó beija Esaú quando eles se reencontram depois de muitos anos. O beijo, ele tem essa característica de afeição. Tanto é que quando Judas vai trair Jesus, o que ele faz? Beija Jesus, e no final Jesus chama ele de quê? Amigo. Porque o que se faz entre amigos? Os amigos têm esta intimidade a tal ponto que beija. Dada essa explicação, nós vamos ver que tudo que se fala sobre isso é apenas uma tentativa de falar o que a Bíblia nunca falou. Agora, que esta amizade era uma amizade importantíssima,
A amizade que fez com que Jonatas arriscasse a sua vida. Se você for analisar os capítulos 18 até o 20 de 1 Samuel, ao mesmo tempo que Jonatas conhece Davi e eles vão fazendo uma ligação de amizade, ao mesmo tempo Saul vai intensificando a sua raiva contra Davi. E aqui vem uma lição: Deus envia pessoas na hora certa. Porque se Davi não estivesse sendo amparado por Jonatas, é bem provável que ele tivesse se transformado em um homem rancoroso, amargurado, vingativo. Mas Deus, ao mesmo tempo que envia a prova, Ele também envia pessoas que ajudam a suportar a prova. E Ele envia um Jonatas, para que Jonatas possa mantê-lo em paz. E aí nós vamos ler os Salmos de Davi, quando ele fala dos seus inimigos. Por que ele não está lá matando os seus inimigos? Porque ele está em paz, ele tem uma aliança com Jonatas. Jonatas arrisca o seu futuro a partir do momento que conhece Davi. A Bíblia diz que o próprio Saul disse para Jonatas assim: tu quer andar com esse rapaz? Enquanto este rapaz viver sobre a terra, tu não estás em segurança, nem o teu reino. Porque Jonatas era o herdeiro, e Davi poderia ser um traíra, e matar Jonatas às escondidas, e tomar o reino para si. Mas, mesmo assim, Jonatas se liga tanto a Davi, acredita tanto em Davi, que ele não vê em Davi uma ameaça, ele vê nele um rei ungido. Tanto é que mais tarde, quando Davi é visitado no deserto, fugindo de Saul, lá no deserto de Zif, ele é visitado por Jonatas. Jonatas diz o seguinte: o meu pai sabe que tu é o primeiro e eu serei o teu segundo. O meu pai já sabe que tu é o rei de Israel. Eu aceito a segunda posição. Olha o tamanho da amizade, irmão. No mundo onde a gente está vivendo, um coração de servo que reconhece a grandeza do amigo e diz: você é mais do que eu. Você é primeiro do que eu. Pode entrar, não tem problema. Mas era a sua posição. Não há problema nenhum. Foi assim que o Senhor quis, é assim que será. Não, mas peraí, eu estou aqui mais tempo que ele. Eu estou aqui mais tempo, sou eu era o segundo. Como que agora ele entra como primeiro no meu lugar? Irmão, bem-vindo à vida de serviço. Bem-vindo. Você vai ver muita gente passar na sua frente, porque para Deus não existe isso. Deus só te quer no lugar onde Ele te quer, e lá Ele vai te manter enquanto Ele quiser. E se muita gente precisar passar na tua frente, deixa passar, meu irmão, porque é Deus que assim quer. Aí, você vê isso na própria vida de João Batista. Quando João Batista, ele está falando de Jesus, o que é que ele diz sobre Jesus? Está vindo um aí, gente, vocês gostam de mim, né? Eu sou pastorzão, vocês vêm 15 quilômetros das cidades ao redor para dentro do deserto para me ver, vocês gostam de mim, só que está vindo um aí, que eu não sou digno de desamarrar as sandálias dele. Este batizará vocês com o Espírito Santo com fogo. Eu não consigo fazer isso. Eu posso batizar vocês em águas, batismo de arrependimento, mas quem vai colocar o Espírito Santo dentro de vocês e batizar vocês é este que vem após mim. Não há problema nenhum que ele cresça e eu diminua. Pá! Não tem problema nenhum com isso. Jonatas arriscou a vida a partir do momento que conhece. E ele sabe, o seu reinado já não é mais reinado. Quando ele viu Davi, ele já sabia: não serei mais o rei. E foi muito bem. Está tudo bem comigo. Está tudo ok. E diz a Bíblia, eu vou ser rápido, não quero me ater aos detalhes, que Saul fica irado, porque Davi, ele sabe que ele está correndo risco, e ele não vai para o momento da ceia. E aí então a Bíblia diz que quando Jonatas tenta defender Davi, o rei lança a sua própria lança contra Jonatas. Olha a loucura do cara. Ele quis matar o seu próprio filho. Agora a minha pergunta é: como que uma pessoa se coloca em lugar de sofrer tanto por alguém, a ponto de correr risco de morte? A gente vê isso muito entre mães e filhos, pais e filhos. Há os filhos que arriscam a vida pelos pais, mas um amigo arriscar a vida pelo outro amigo mostra que a amizade é mais que instinto, gente.
Amizade é uma decisão do seu coração. Se preciso for, morrerei por esta pessoa. Você é esse tipo de amigo? Pergunta para a pessoa que está perto de você. Você é esse tipo de amigo? Aí sabe o que acontece? Nós já vamos falar de risco, espera aí. Espera aí. Por enquanto, estamos bem tranquilo. O Davi vai morrer. Enquanto ele continuar ao redor de Saul, ele vai morrer. Jonatas, para salvar a vida dele, diz: olha, meu filho, vai. Eles fazem aquele teste das lanças lá e tudo mais. Vai, filho. Do arco e flecha, vai embora. E a palavra deles, depois eles fazem uma aliança, e a palavra deles, antes de se despedirem definitivamente, é: vai em paz. Você sabe que aqui você tem uma aliança, você tem aonde voltar. Não importa onde você esteja, em que situação você esteja, eu estarei aqui. A minha vida é sua. Você não precisa ter medo de voltar. Vá em paz, que o Senhor esteja entre nós. Irmão, deixa eu falar uma coisa. As amizades do mundo, e a maioria das amizades que as pessoas cristãs têm, são controladoras. Elas não deixam partir. Elas dizem assim, ó: não me liga, não vem perto, nem visita. Que tipo de amigo é esse? Irmão, nós temos que ser maduro, que existem coisas, existem amizades que elas precisam se afastar, e nem por isso eles se tornam ex-amigos. As mesmas amizades que você tinha quando você tinha 15 anos, talvez hoje não caminhem mais com você, mas houve uma ligação muito profunda, um aprendizado, um desenvolvimento, houve um lapidar de vidas, e você tem que ser maduro o suficiente para quando essa pessoa mandar uma mensagem dizer: e aí, amiga, como está? Amiga, estou aqui, estou sempre aqui. Você tem para onde ir. Nós temos esse controle sobre a vida das pessoas. Jonatas poderia ter controlado Davi, dito: eu vou te esconder aqui, eu vou te proteger aqui, você não vai sair de perto de mim, você é meu amigo, eu preciso de você. Não, ele está dizendo assim: a nossa amizade, ela ultrapassa a geografia, ela ultrapassa tempo. Pode ir, filho, o que é teu, Deus não vai tirar, e o meu coração sempre estará contigo. Não tem aqueles amigos que vão embora, aí depois de anos parece que a gente estava na última conversa, quando a gente se reencontra, assim, tipo, não mudou nada. Ligação de alma. Com quem você tem isso? Com quem você tem isso? A amizade de Jonatas e Davi foi uma amizade sem lucro nenhum. Você já pensou nisso? Não houve lucro nenhum. Pensa comigo, se o relato bíblico tivesse dito assim: Saul ficou tão doente, espiritualmente, fisicamente, que abdicou do trono. Então, sucessivamente passou para Jonatas, que, sabendo que não era o rei, passou para Davi. E Jonatas se transformou em seu vice. Você diria: meu, isso que é amigo, né? Quando o cara sobe, ele leva junto. Esse é amigo. Só que, gente, a Bíblia diz, em 1 Samuel capítulo 31, que mais uma vez os filisteus vieram atazanar o povo de Israel, e lá vão eles lutar. E nesta batalha morre Saul, mas também morrem os seus 3 filhos. Jonatas nunca viu em vida o que ele investiu. Você está preparado para isso? Você está pronto para isso? Ele nunca viu. Eu fico pensando em ideia minha, eu sou livre para imaginar. Quantas orações talvez Jonatas fez na batalha dizendo: me deixa voltar, Senhor, eu quero ver a grandeza de Israel por meio do teu servo Davi. Mas Deus disse: não, o que você tinha que fazer você fez, agora deixa comigo. Você quer ser esse tipo de amigo? Porque assim, não houve lucro nenhum, ele não recebeu nada, e o nome disto é verdadeira amizade. Já diz o Rubem Alves: o verdadeiro amigo é aquele que vive da minha inutilidade. Sabe o que é isso? Vai ter vezes que eu não posso fazer nada, vai ter vezes que eu não posso retribuir, serão situações em que eu não posso trocar. A pessoa fez tanto por mim e eu não posso fazer por ela, e nem por isso aquela pessoa vai ficar chateada, vai dizer: oh meu Deus, não. O nome disso é serviço.
Amizade servidora. No reino de Deus, presta atenção, você vai servir muita gente sem receber nada em troca. Porque muitas pessoas estão esperando o seu galardão aqui. E você está chateado, e eu sei que é o Espírito falando, com pessoas que você deixou morar na sua casa, que você emprestou a cama dos seus filhos, na hora de maior dificuldade da sua vida, você ainda teve um coração aberto para receber aquela pessoa, e até hoje você quer ouvir o obrigado, e o Senhor está dizendo, não vai ouvir. Eu te usei por um tempo, porque você decidiu ser meu servo. Há pessoas que vão entregar coisas que nunca verão de volta. Jesus deixa isso bem claro em Mateus capítulo de número 25, quando há a separação entre os bodes e as ovelhas. Jesus diz o quê? Naquele dia vai ter muita gente que vai chegar e vai dizer, quando te fizemos isso? Quando nós fomos te visitar? Quando que nós fomos? Aí Jesus vai usar a expressão, quando vocês fizeram a esses pequeninos. Quem são os pequeninos? Quem não pode retribuir. Tem gente que jamais vai retribuir. Esses dias eu contei aqui para os jovens no Templo Central, que eu fui fazer um 2 Suas Férias, em 2013, na cidade de Ampere, e lá nós fizemos uma casa, reformamos uma casa para uma irmã. Gente, nós fizemos, olha, foi trabalhado, eu dei meu sangue, todo mundo que trabalhou assim, fez de tudo, o pessoal virava à noite, fazendo. Quando chegou no dia da inauguração da casa, que era o último dia que nós íamos embora, nós fizemos aquele espetáculo, colocamos o ônibus na frente da casa, colocamos banda, fizemos o máximo. Você acredita que a irmã que recebeu a casa, ela veio assim com uma cara de quem, tanto faz, tanto faz. Gente, ela veio muito apática, mas muito apática. Ela veio assim com uma... Meu Deus, deu até um... Eu saí irado daquele lugar. Eu confesso. Eu digo, eu saí irado, revoltado. Digo, nenhum obrigado. Ela nem me abraçou, gente. Nunca recebi o abraço dessa mulher. Poxa, eu sou o líder desse negócio, movi céus e terra. Liguei para o pastor Newton pedindo ajuda. Fiz de tudo. Gente, precisa sair essa casa, meu Deus do céu, tem que botar telhado, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E no dia, nós lá, todo mundo, nós chorávamos e ela lá. Depois eu fui descobrir que ela estava sofrendo com uma terrível depressão. Ela jamais poderia agradecer. Ela não tinha força nem para estar lá, gente. Ela mal compreendia, talvez, o que estava acontecendo. Talvez para ela aquilo fosse uma coisa muito irreal. Aquilo estava ausente. Ela estava ausente daquele espaço. Então, naquele dia, quando nós chegarmos lá, nós vamos dizer, quando te fizemos isso? E ele vai dizer, quando você fez a um pequenino, que foi aquele que nunca disse obrigado para vocês, que foi aquele que não tinha capacidade de dar a vocês, de retribuir a vocês o que vocês fizeram. Quando você fez a um pequenino, a mim fizestes. A maioria de nós já quer o... Por isso tem muita gente que já recebeu sua recompensa aqui. Porque se ele não recebeu a recompensa, ele forçou a recompensa. E essa amizade aqui, Jonatas vai receber o seu salário quando? Na eternidade. Se ele pudesse ver como foi o reinado de Davi, se ele pudesse ver o nome de Davi, Jesus, filho de Davi, imagine, fui eu que cuidei desse cara para ele não morrer. Deus não deixou ele ver. Irmão, se contente, Deus não vai deixar você ver muita coisa. Teve muita gente que investiu nessa igreja que fez, e morreu sem ver. Teve um monte de gente que começou a construir esse templo, morreu sem ver ele pronto. Teve um monte de gente que começou a investir vidas, e hoje, talvez vocês estão aqui pregando o evangelho, cheio de força, de unção, e aquelas pessoas passaram, foram para a eternidade sem ver, mas um dia elas vão chegar diante de Deus, e Ele vai dizer, a mim fizeste. A mim fizeste. O nome disso? Amizade servidora. Essa amizade, ela supera a morte. A Bíblia diz que Jonatas nunca mais viu Davi,
Jonatas morre, e depois da morte, já estamos no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 9, daí Davi diz assim: eu posso fazer alguma coisa por causa da aliança que eu fiz com Jonatas? Meu Deus, se a gente fosse assim, né? Eu tenho uma aliança com a tua mãe, eu vou cuidar de ti. Tua mãe já partiu para a eternidade, mas eu vou cuidar de ti porque eu tinha uma aliança com ela. Você já pensou nisso? É exatamente isso que ele faz. Eu tenho uma aliança com Jonatas. Alguém da casa de Saul a quem eu possa. E aí vem Mefibosete. Agora quem está passando por risco é Davi. Porque Mefibosete sabe o poder que tem. Ele é filho de Saul. Ele pode muito bem engendrar um plano, matar Davi e conquistar de volta o reino. E Davi põe ele para comer na mesa dele. E dizer assim: teu pai se arriscou por mim, eu me arriscarei por você. Pode sentar. Pode sentar. O maior que perdeu o reino é a amizade que eu tive com teu pai. É a aliança que eu fiz com Deus e teu pai. Irmãos, a Bíblia é cheia de amizades que arriscam. Uma delas é a amizade de Epafrodito. A Bíblia diz que Epafrodito ele sai, quase 2.000 quilômetros ele viaja da Macedônia até Roma para cuidar de Paulo na prisão. Nesta viagem ele fica doente. Quando ele chega para cuidar de Paulo, na verdade é Paulo quase que tem que cuidar dele, porque ele está doente e quase morre. Enquanto isso, os irmãos não sabem notícias. Não era como hoje, manda um zap, está doente. Não sabia. Quando começa a surgir rumores da doença de Epafrodito lá na igreja de Filipos, o que os irmãos começam a pensar? Morreu. Meu Deus, que tristeza. Nós o enviamos para cuidar de Paulo, na viagem ele fica doente e ele morreu. Então o que Paulo faz? Paulo envia de volta Epafrodito com a carta, falando que ele está bem. E na verdade, mostrando que ele ainda está ativo. Por quê? Poderia acontecer o seguinte: Epafrodito voltar bem, com saúde, e as pessoas começarem a dizer: você abandonou ele? Você deixou ele para trás? Você deixou Paulo na prisão? Nós não enviamos você? Nós não fizemos tudo o possível para enviar você? Então Paulo escreve, eu não vou ler aqui o texto todo, mas o capítulo de número 2 de Filipenses, no verso 29, 30, diz assim: peço que vocês recebam no Senhor a Epafrodito com grande alegria, honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Irmão, uma coisa é você trabalhar com a pessoa, outra coisa é você morrer com ela. E talvez você pergunte: por que Epafrodito arriscou tanto? Eu vou te explicar. Tem gente que pensa assim: ele arriscou a vida porque ele fez uma viagem. Gente, não é isso. Ele arriscou a vida porque ele ficou doente. Também não é isso. Toda vez que você entrasse na cela, tivesse amizade, comunicação, bom trânsito com alguém que era acusado de traição ao Império Romano, você era colocado na lista dos traidores. Epafrodito sai de uma condição de homem livre, ele não tem ficha suja, e quando ele entra na prisão, doente, ele está dizendo assim: eu sou traidor do Império Romano assim quanto tu, Paulo, estou junto. Você já pensou? A maioria de nós vai dizer: não, lá é perigoso, não vamos. Ele vai dizer: não, é justamente por ser perigoso, mas a tua saúde está ruim, não tem problema, eu vou arriscar. O apóstolo Paulo usa uma expressão até paraboleumai, que quer dizer, arriscou com a vida. Foi isso que Epafrodito fez. E a minha pergunta para você está na tela: você é um arriscador? Você sabia que no ano 252 depois de Cristo houve uma peste no Império Romano? E um pastor chamado Cipriano, ele fez o seguinte: como a peste é peste, gente. Peste é peste. O povo morria e era jogado na rua como lixo. Eles eram queimados no lixão para não passar a doença para outros.
As crianças que morriam, elas eram colocadas junto com o resto de comida, para ser comida pelos animais. Era uma tragédia, era terrível. Se você for estudar as histórias das grandes pestes que houveram no mundo, você vai ver que não tinha como sepultar cadáveres. Mas Cipriano, ele tinha um grupo de irmãos, que eram chamados parabolanes, os arriscadores. E estes irmãos colocavam uma venda na frente do seu nariz, se cobriam e iam sepultando cadáver por cadáver. Estes irmãos, eles iam nas casas onde estavam os casos mais extremos, para fazer orações. Você é um parabolane? Porque a igreja do Covid-19 envergonhou o mundo. Eu não vou, vai que eu pego. Mas a pessoa precisa de uma oração, ela precisa de os pastores que vão. Mas é teu amigo, eu não vou. Eu não vou. Mas espera aí, é tua amiga que está doente, precisa de um apoio. Eu não vou. Deus o livre me arriscar. Mas a história está cheia. Gente, Martinho Lutero fez isso com a sua esposa Catarina. Eles fizeram isso. Pegaram e começaram a servir as pessoas no meio da peste negra. E eles mesmos, os médicos diziam, não vá, não façam isso. Cuidem da vida de vocês. Mas eles diziam, nós somos arriscadores. Nós sabemos para que nós viemos. E nós não vamos morrer antes do tempo que o Senhor não quiser. Agora alguém precisa de nós. Parece irresponsabilidade falar isso, mas a igreja envergonhou o nome de Cristo, que se sacrifica. Muita gente até hoje não voltou, porque não sabe o que é ser um arriscador, não sabe o que é ter uma amizade, não sabe o que é ter amor sacrificial, não sabe o que é servir. Me perdoe, eu sabia que vocês iam ficar quietinhos. Eu sabia que vocês iam ficar assim. Tá. Eu espero que o silêncio da tua boca seja o Senhor falando no teu coração. A pergunta do crente não é até quanto posso arriscar. A pergunta do crente é aquela, nos meus passos o que faria Jesus? Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas se preservam demais. Poxa, já que eu sei que ele não vai poder ir até o final, então eu vou me preservar, eu não vou me entregar. Já que eu sei que essa pessoa não vai nem me agradecer, então não vou me entregar. Irmão, essa autopreservação é diabólica. Por isso que quando Pedro diz para Jesus, não vá Jesus, você não vai para a cruz, Jesus diz o que para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Quem tem autopreservação é Satanás. Satanás que precisa se preservar. O Filho do Homem veio para se entregar. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Sempre eu não corro risco. E aí Jesus vem dizer assim, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, se ele cair e ali ficar, ele fica sozinho, mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. Quando que a igreja cresce? Quando o povo se arrisca. Eu oro ao Senhor, se você não tem vivido essa dimensão, meu irmão, talvez Deus está precisando enviar problema, Saul na tua vida. Deus está precisando enviar coisas para que você possa começar a arriscar. Quem está comigo diz amém. Amém. É grande o risco? Amigo de verdade, nem pergunta, irmão. Jonatas está correndo risco. A ameaça de morte, o pai quase te matou, tu viu, mal? Ele te mata também. Não tem problema não. Perigo não enfraquece a amizade, perigo só fortalece a amizade. Você quer ver? O pastor Jason falou do filme. Leia a história das amizades que surgiram entre soldados na Segunda Guerra Mundial para você ver. O perigo, ao invés de separar eles, unia. Se tinha um pedacinho de pão, divide no meio. Mas vocês estão em perigo, salve-se quem puder. Talvez o Senhor precise enviar perigo,
para que a gente possa descobrir o que é o servir. Eu não quero ser profeta do caos, mas talvez é isso que precise. Você se arriscaria por algum amigo, meu irmão? Porque Jesus falou, ninguém tem amor maior do que esse, dar a vida pelos seus amigos. A elite militar dos Estados Unidos, eles são responsáveis por prender terroristas, desativar bombas, enfim. Você sabe que quando eles avançam, eles avançam. Uma vez foi entrevistado um deles, ele diz assim, como é que vocês têm tanta coragem? Ele diz, é porque a gente pensa mais no outro do que em nós. Então a gente sempre vai se sentir protegido, porque a gente sabe que o outro está pensando em nós. Quando a gente avança, a gente nunca olha para trás, porque o outro está cobrindo as nossas costas. Não é à toa que Efésios 6, as armas são todas para frente. Porque atrás vem os irmãos, cobrindo de oração, ajudando e arriscando também. Eu não sei, irmão. Eu não sei aonde você cresceu, eu não sei qual é o teu contexto de fé. Mas eu preciso dizer para você, esse reino que você está inserido, é o reino de avance que eu te protejo. Vai, Davi, eu sempre estarei aqui. Enquanto eu existir, meu pai não vai te matar. Não é o reino, cada um por si, meus irmãos, porque agora é cada um por si, vamos embora, cada um cuida da sua vida, porque o apóstolo Paulo diz, cada um levará o seu fardo, mas ele também diz, levai os fardos uns dos outros. Fica de pé para parecer que eu vou terminar. Eu sabia que de repente isso aqui não ia terminar num reteté, num fogo. Mas deixa eu perguntar para você, e eu quero que você me responda. Tem alguém na face dessa terra que está vivendo o propósito dela por causa da tua vida? Alguém que um dia vai dizer assim, aquele irmão, aquela irmã se arriscou por mim? Tem alguém que você possa contar a história? Se você olhar, irmão, e você não lembrar de ninguém, Deus está dizendo assim, comece a viver hoje. Você ainda não viveu. Você ainda não viveu. Porque na igreja, é só risco, filho. Ah, mas eu tenho tanto medo de ser ferido. É risco. Ser crente, irmão, é ser vulnerável. Eu sempre digo, eu subo no púlpito, e púlpito é um lugar, não sei, parece que tem um imã. Todo mundo sobe no púlpito, dá um tropicão, cai, mas tem que subir, vulnerabilidade. Posso falar alguma coisa? Vulnerabilidade. Você não foi lá pedir a moça em casamento, e ela podia ter dito não na tua cara. Ela disse sim, você está casado com ela. Você foi vulnerável. Irmão, a gente nunca sabe. A gente nunca sabe. Sabe, irmãos? Tem coisas pequenas que o Senhor vai te chamar a fazer, que na verdade vão transformar a vida de alguém. Eu lembro da história de um diácono de uma igreja britânica chamada John England. Gente, frio para dedéu, neve. John England, diácono da igreja, abriu a porta, ele acordou, olhou para fora e disse assim, hoje não dá ninguém. Domingo de manhã, com essa neve, centímetros de neve, não dá ninguém, nem carroça atravessa, não vou. E o Senhor disse, vai. Aí ele foi, frio, chegou na porta da igreja, tinha uns gatinhos pingados esperando a porta abrir, que ele se atrasou. Aí ele abre a porta, os irmãos entram, o pastor não vem. Ele pensa assim, será que eu despeço esse povo? O Senhor disse, não, vai, assume tua vulnerabilidade, prega, meu filho. Aí ele abriu em Isaías, ele não sabia pregar, leu o texto e ficou repetindo.
Olhai para mim, povos da terra, olhai para mim e sereis salvos. Olhe para Jesus, meu irmão, olhe para Jesus que Ele quer te salvar. Sabe aquela mensagem que fica ali, tu vê que já não deu mais nada? Até que ele foi encerrar, depois de 10 minutos de extensa pregação. Aí ele disse, se alguém quer olhar para Jesus hoje e ser salvo, vem aqui à frente. Mas estava só os irmãos lá, só que tinha um menino, de 13 anos de idade, cabelinho lambido, sozinho, veio para frente e disse, eu quero olhar para Jesus. Naquele dia, naquela igreja, aceitou a Jesus Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Você nunca sabe o que você está fazendo. Você nunca sabe, mas eu estou agora fazendo. Não, você é Jonatas, você nunca sabe que você de repente está segurando em suas mãos o maior rei que Israel já teve. Você nunca vai saber aonde que pode chegar a tua obra, o teu serviço. Então, irmão, toma vergonha na cara e arrisca, pelo amor de Deus. Seja um arriscador. Eu vou passar um vídeo, ele dura 1 minuto e aí a gente vai orar. Pode passar. All the letters. But back here is the list of all the children. Não precisa entender, eu vou explicar. This is Vera Diamant, now Vera Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next Pode to pausar, Nicholas Winton. dá uma pausa. Ok. Este velhinho chama-se Nicholas Winton. Ele era um funcionário britânico da Bolsa Britânica. E ele começou a ver as crianças sendo levadas para os campos de concentração nazista. Ele pensou, preciso fazer alguma coisa. Mas era muito risco. Então ele começou a secretamente organizar. Ele começou a conhecer a família das crianças e a organizar de forma que essas crianças, já que os pais às vezes eram levados antes delas, elas fossem enviadas para os Estados Unidos em navios ou para outros países vizinhos mais seguros. Criança por criança ele catalogou, tirou do seu bolso sozinho e enviou 669 crianças. Nem a esposa dele sabia disso. Ele casou, constituiu família. Quando ele já estava com essa idade aí, velhinho, 50 anos depois, a esposa encontrou uns cadernos com o nome de cada uma das crianças, o diário de cada operação que ele fazia, cada navio que saía com as crianças. Ela disse, quem é o meu marido? Então ela procurou a BBC, eles fizeram uma entrevista com ela, fizeram uma entrevista com ele, e neste dia levaram ele para o programa de TV. Só que ele não sabia uma coisa, as crianças estavam lá. Pode continuar. Esta criança é Vera Diamond, que ele salvou. Ele não sabia, mas ela estava ali por causa dele. Ela poderia estar morta numa câmara de gás, mas ela estava ali porque esse homem decidiu salvar. E não só ela, todos esses que estão ao redor dele e que vão se erguer agora são crianças que ele salvou. Stand up, please. Fiquem de pé, por favor. Quem esse homem salvou? Ele olha ao seu redor e pensa, foi tudo isso? Na verdade foi muito mais. Tudo isso porque houve um que arriscasse. Irmão, eu sei que eu expandi de repente do nível pessoal de amizade para um nível mais amplo. Mas se você não arrisca por um, você não arrisca por mais ninguém.